Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos começar uma nova unidade temática. Vamos trabalhar no universo da análise combinatória, começando pelo princípio fundamental da contagem. Através do princípio fundamental da contagem, nós vamos efetuar cálculos importantíssimos e essenciais para a nossa vida. Costumamos lá nas séries iniciais efetuar cálculos usando algoritmos para efetuar as operações básicas ou até mesmo associando o material concreto, a visualização do que estava sendo contado. Porém, agora as contagens serão feitas e mesmo sem você descrever todas as possibilidades, seja do item que você quer efetuar o cálculo ou do objeto, qualquer que seja a situação. Convido vocês para vir junto comigo fazer esse mergulho em um dos universos que eu considero mais fantásticos da matemática, que é a análise combinatória, o princípio fundamental da contagem. Bom, o princípio fundamental da contagem, ele é a base para todo o processo da análise combinatória. A análise combinatória, ela se preocupa em fazer todas as possibilidades de combinações, de contagens existentes na nossa vida. Porém, nós vamos agora ver a base, o alicerce para todo o processo dessa contagem, que é o princípio fundamental, ou simplesmente o princípio multiplicativo. Ele se preocupa em determinar o número de possibilidades de um evento ocorrer, mesmo sem descrever essas possibilidades, sem precisar demonstrá-las todas elas. E aí a gente vai ver como é que isso é possível. Bom, trouxe um problema bem básico. Esse problema geralmente ele é muito utilizado nas séries iniciais do ensino fundamental 2, do ano 6º e 7º ano, que dá essa primeira introdução ao princípio fundamental da contagem. A Aline tem 3 calças e 2 camisas sociais. De quantas maneiras ela pode se vestir, colocando uma calça e uma camisa? A ilustração aí mostra as 3 calças e as 2 camisas. Não necessariamente eu precisaria visualizar, mas para que vocês entendam como é que é utilizado o processo multiplicativo ou o processo fundamental da contagem, eu coloquei essa ilustração para ficar mais fácil da gente acompanhar. Então, como é que eu faço para poder descobrir todas as possibilidades? Vou descrever através de um diagramazinho. A calça 1, a calça azul com a camiseta laranja e com a camiseta verde. Fica quantas possibilidades? 2. Posso me vestir também com a calça, a Aline pode se vestir aí com a calça amarela e 2 camisas, que vai ficar com essas 2 possibilidades. E a calça rosa, ela também pode se vestir de 2 maneiras. A calça rosa com a camisa laranja e a calça rosa com a camisa verde. Também formando 2 possibilidades. Observe pela ilustração que nós temos aí total de 6 possibilidades. Para cada calça, a Aline tem 2 opções de camisa. E assim ela consegue formar 6 possibilidades ou 6 maneiras para se vestir. Observe que ninguém está falando aí de moda, porque alguns podem até dizer, mas não se combina tal calça com tal camisa. No nosso universo aqui, inclusive as próprias cores que eu coloquei aí para essas camisas e essas calças foi só para ilustrar e mostrar para vocês como descrever todas as possibilidades. E que nós não estamos falando se combina ou não, nós estamos fazendo o cálculo de todas as maneiras possíveis de fazer as combinações com essas 3 calças e essas 2 camisas. Então, são 6 possibilidades. Então, o princípio fundamental da contagem diz o seguinte: se eu tenho um evento A e ele pode ocorrer de P1 maneiras diferentes, olha aqui, se eu tenho um evento A e ele pode ocorrer de P1 maneiras diferentes, e se para cada uma dessas P1 maneiras possíveis de A ocorrer um outro evento B, independente do A, pode ocorrer também de P2 maneiras diferentes. Então, o número de vezes de ocorrer o evento A seguido do evento B nada mais é do que o produto das possibilidades de cada evento ocorrerem individualmente. Então, eu faço a verificação desses eventos independentes, vejo as possibilidades que cada um tem de ocorrer e depois o produto dessas possibilidades para que eles ocorram simultaneamente é o que vai dar todas as maneiras possíveis para que os 2 eventos ocorram. Então, ao mesmo tempo, né? Vamos ver de novo o exemplo anterior. Temos 3 calças e 2 camisas. Considerando essa análise do princípio fundamental da contagem, o evento 1 é as possibilidades que eu tenho de me vestir com as calças. Então, eu tenho 3 possibilidades e é um evento independente da camisa. Então, as camisas já é um segundo evento que eu chamo de evento B. Já no evento B,
que é o das camisas, eu tenho duas possibilidades de me vestir. Com isso, os dois eventos são independentes e para que eles ocorram juntos, simultaneamente, a gente faz o produto entre os dois, que é o que nós vimos no slide anterior. É o número de possibilidades, que era P1 maneiras do evento A ocorrer, e eu tenho o P2, que é a indicação da quantidade de possibilidades do segundo evento ocorrer, que nesse caso é o evento B, e para que eles ocorram juntos, basta fazer o produto entre eles. Aí. Solução, o número de possibilidades que eu tenho do evento 1 ocorrer, que são as calças, é 3. O número de possibilidades do segundo evento ocorrer, que são as camisas, de me vestir com as camisas, é igual a 2. Então, bastava, nesse caso, fazer o produto entre os dois para que eles ocorram simultaneamente. Eu não precisava fazer aquela ilustração, descrevendo a calça azul com a camisa verde, a calça azul com a camisa laranja e assim por diante, para cada calça fazer aquela ilustração. Eu só precisava analisar que esse é um evento em que cada um deles eu consigo descrever as possibilidades independentes, individualmente, e para que eles ocorram juntos a gente faz o produto de todas as possibilidades. Vamos ver um exemplo? Davi tem 2 bermudas, 5 pares de meias e 2 camisas. De quantas maneiras diferentes Davi pode se vestir, colocando um par de meia, uma camisa e uma bermuda? Observação. Considere nesse problema que as bermudas, as meias e as camisas são diferentes. Então, se são diferentes, o primeiro evento que eu tenho aí é o evento de as possibilidades que eu tenho de me vestir com as bermudas. Um evento B eu posso chamar o número de possibilidades diferentes de me vestir com as camisas. E o evento C, porque eu tenho 3 eventos nesse problema, é as possibilidades que eu tenho de me vestir com as meias. Como são 3 eventos, eu vou fazer o quê para que eles ocorram simultaneamente e saber o número de possibilidades? É o produto do número de vezes que cada evento independente pode ocorrer. Ou seja, o evento A ele pode ocorrer de quantas maneiras? A gente tem aí o evento A, que é o número de bermudas, que é 2. O evento B nós chamamos do evento das camisas, que são quantas camisas que nós temos aí? 2. E o evento C nós consideramos aí como as meias, que são 5 possibilidades. E aí, para que você ocorra todas as possibilidades de se vestir com as 3 peças, nós vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Observe que independente de você colocar uma ordem diferente, aí o evento A vezes B vezes C, se você chamasse o evento B do número de meias e trocasse o evento C por camisas, a ordem desses fatores não alteraria o produto. A importância desse problema é que você identifique o número de possibilidades de cada situação ocorrer individualmente, separadamente, e para que eles ocorram juntos, a gente faz o produto entre eles. Eu costumo dizer geralmente que os alunos se surpreendem quando vê uma lanchonete, às vezes é um cômodo de 2 metros quadrados, ou então 4 metros quadrados, muito pequeno, mas na sua fachada, geralmente, ou então no seu cardápio, tem lá, temos 60 tipos diferentes de sanduíches. Como isso é possível? Simples. Às vezes ele só tem 2 tipos de pães, 3 tipos de carnes, uma carne de frango, outra carne de boi e outra ele pode colocar calabresa. E aí ele coloca lá 2 tipos de queijos e depois 2 tipos de salada. E ainda coloca 2 tipos de molho. Observe quantas maneiras diferentes ele não consegue fazer aí no cardápio. Ele dá uma quantidade, uma possibilidade aí imensa de possibilidades para poder realmente atender aos seus clientes. Mas no final ele chama até cada um, coloca até nome de países, hambúrguer espanhol, começam a colocar hambúrguer russo, eles colocam o nome de países, de estados, nomes de povoados, dão nome de mares, de praias, de alguns lugares afrodisíacos que chama a atenção do cliente, mas que ele coloca lá um cardápio com uma variedade de possibilidades, porém ele só está mudando um ingrediente. Mas você não precisa ter uma vasta quantidade de ingredientes para você ter um cardápio imenso, um cardápio variado. Basta usar a criatividade e análise combinatória para isso. Bom, vamos ver aqui agora um próximo exemplo. Para responder um certo questionário que contém 4 perguntas, deve-se assinalar sim ou não para cada questão. Se a pessoa tem que responder todas as questões com somente uma resposta, de quantas maneiras diferentes ele pode fazer? Gente, peço a você ter uma pausa aí no vídeo, tente responder essa questão
sem olhar as respostas, e depois você verifica se você está conseguindo compreender o princípio fundamental da contagem. Mas vamos lá. Não é necessário descrever todas as possibilidades. Então, o aluno bastava aqui utilizar o princípio fundamental da contagem. Mas eu trouxe aqui um esqueleto, um esquema, só para mostrar para vocês como seria descrevendo todas as possibilidades. Eu posso marcar no meu gabarito todas as respostas igual a não ou todas as respostas iguais a sim. Porque eu tenho 4 opções, o questionário é formado por 4 perguntas, não é isso? Mas outra maneira é eu fixando aí o 3 sims e um não. Eu tenho como colocar o não como a segunda resposta e o resto todo sim, o não como a terceira resposta e o resto todo sim, o não como a quarta e o não como a primeira e o restante tudo sim. Eu posso também colocar, ao invés de 3 sims e um não, eu posso colocar 2 nãos e 2 sims. Aí eu tenho essa quantidade de possibilidades que eu descrevi aqui agora. E eu tenho também como colocar 3 nãos e um sim. E aí eu tenho essa possibilidade de resposta. No final nós temos aí um total de 16 maneiras. Mas não era necessário fazer isso. Pelo princípio fundamental da contagem, nós temos que para cada pergunta temos 2 possibilidades de resposta. Então, na primeira pergunta, eu tenho 2 possibilidades. Aí é um evento. Vamos considerar a segunda pergunta como um outro evento, o evento B. A segunda pergunta, eu tenho 2 possibilidades de resposta também, sim ou não. E aqui a gente tem, olha, na primeira pergunta eu tenho 2 possibilidades, na segunda pergunta eu tenho 2 possibilidades, na terceira pergunta eu tenho 2 possibilidades e na quarta pergunta eu tenho 2 possibilidades. Quando a gente analisa separadamente as possibilidades de um evento ocorrer independente, para que eles ocorram simultaneamente, o que é que a gente faz pelo princípio fundamental? Multiplica as possibilidades. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e dá um total de 16 maneiras, que é justamente as que eu coloquei aqui na ilustração para vocês, uma por uma. Que não era necessário fazer isso. Mas no início que o aluno está aprendendo o princípio fundamental da contagem, é para que ele tenha essa clareza de que contar na matemática não necessita necessariamente você descrever todas as possibilidades. Sabendo algumas regras, alguns conceitos, você consegue fazer contagem de uma forma muito mais rápida e mais precisa. Essas questões vai ficar para que vocês agora tentem resolver. Eu vou estar encaminhando o questionário no Google Formulários e vocês vão estar apresentando as respostas para a gente verificar como é que está o nível de aprendizado de vocês, se estão conseguindo compreender ou não, e nós vamos aprimorar ainda mais esses conceitos na próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço.